Continuamos com nossa matéria chamada Burnout, ou a Síndrome de Burnout. Saia mesmo. Boa noite. Por aqui o doutor professor Fernando Lopes de Freitas com mais uma live psicoterapêutica sobre a síndrome de Burnout. E eu quero tratar ainda, como na live passada, eu quero dar prosseguimento ao diagnóstico, ou seja, como é feito o diagnóstico da síndrome de Burnout. O diagnóstico é basicamente clínico, leva em conta o levantamento da história do paciente e seu envolvimento e realização pessoal no seu trabalho. O psiquiatra e o psicólogo são os profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma de tratamento conforme cada caso, até porque cada pessoa é única, então cada caso é único. Não quer dizer que como por exemplo, agora há pouco mesmo eu estava lendo sobre autismo. Existem pessoas que são autistas e têm um comportamento normal e autista. E existe o autista que ele tem um comportamento agitadíssimo. Interessante que, na questão cognitiva do autista, eles possuem uma inteligência ou um raciocínio, uma inteligência muito específica, bem rápida, bem diligente. Porém, uns são mais, ou seja, menos concentrados, outros já são mais concentrados, e isso é um problema na hora de diagnosticar. Muita gente autista é diagnosticado erradamente, como pessoa normal, sendo ele autista. Porque você não pode levar em consideração apenas um detalhe. Você precisa levar em consideração várias coisas para chegar a um diagnóstico. A mesma coisa é a questão do Burnout. Ok? Por exemplo, eu tenho falado isso nas lives porque, na maioria das vezes, tratam Burnout como uma fadiga, um estresse trabalhista, voltado a trabalho, laborativo, ou laborativo, trabalho, profissão. Aí eu pergunto, bom, se está relacionado a um ambiente de trabalho com um chefe, pessoas e etc., e eu que trabalho em casa e na igreja, no consultório, dando aula, palestra, na maioria das vezes, hoje principalmente, as minhas palestras são todas via internet. Como é que fica então essa questão? Eu não tenho então possibilidade de ter Burnout?
E o cara que trabalha em casa, né, tomando conta, tem um trabalho, que ele trabalha para si mesmo. Né? Hoje nós temos aí muitos entregadores do Mercado Livre. Eles pegam a encomenda, colocam no seu carro e saem entregando. Trabalha sozinho. Como não ter burnout assim? Quer dizer, burnout é só num ambiente de trabalho onde tem um chefe ou pessoas te estressando? Não. Casamento não estressa ninguém, não? Só se for você aí, ou da poltrona. Mas casamento estressa. Filhos estressam. O filho pode ser bom, mas em algum momento na história da vida, ele vai te estressar de alguma forma. Ué, se o filho fica doente e você não fica estressado? Se o filho é preguiçoso, né? Geração Nutella de hoje, geração misericórdia, né? Não é como a minha geração, misericórdia mesmo. Que tudo você tem que falar e mesmo assim não faz bem feito. Raríssimas exceções, porque para toda regra há uma exceção, mas e são raríssimas as exceções. Filhos que realmente chega junto mesmo e se desincumbe do trabalho, faz a coisa acontecer, ajuda pai e mãe sem precisar pai e mãe ficar se aborrecendo, falando. Raríssimo. A maioria das vezes, você se aborrece com o filho mesmo. Vai fazer o quê? Matar ele? Jogar no Rio Gari? Então, hoje, o que mais está acontecendo são pais se estressando com filhos. É aí que está. Por exemplo, situação clássica no Rio de Janeiro e hoje no Brasil, né? O tráfico de drogas, ele está presente aí praticamente no Brasil todo, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Vamos dizer assim, em São Paulo. E as operações, entre aspas, né, policiais, elas são para matar mesmo. Só burra quem não vê isso. Né? Então entrar no tráfico de droga para quê? Essa é a pergunta simples. Se entra no tráfico de droga hoje, para quê? Para morrer. Depois os pais querem queimar ônibus, fazer protesto, ir para a porta da delegacia, xingar, gritar, berrar. Para quê? Seu filho é bandido. O seu filho tira a vida dos outros. Ou vendendo droga, ou matando mesmo com uma arma. Seu filho entrou numa rota que realmente, é cemitério o final dela. Ou dentro de uma cadeia, aumentar aí a pena, o cumprimento da pena para 40 anos, o que eu acho pouco. O cara que assassinou a menina no Faz Quem Quer, ele não ficou nem 8 anos na cadeia? Foi condenado a 41 anos. Tá fora. O cara que roubou o Rio de Janeiro aí, junto com o grupo dele, inclusive, né? Aí, né? Quem está aí governando a cidade do Rio de Janeiro e por aí vai, né? Um montão de gente estava incluído aí.
O cara ganhou 400 anos de condenação. Ué, ele está tirando a condenação dele aonde? Numa mansão em frente à praia do Oceano Atlântico, aí na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, ser bandido para uns aqui é uma vantagem, mas para pobre não. O bandido do colarinho branco, ele é condenado a 1 milhão de anos, mas não fica na cadeia. Tá? Não fica na cadeia. E eu digo com muita certeza, no Brasil, o crime compensa. Interessante que em Miami, Miami, Los Angeles, assassinou alguém, perpétua, sem condicional. Sem condicional. Concordo. E se for um assassinato doloso, premeditado, tal como foi esse que eu citei, que aconteceu aqui, perto da minha casa, na comunidade aqui, é uma barbaridade, onde a menina foi quebrada, estuprada até com cabo de vassoura, quebrada, escalpelada viva. Um crime desse, que na Califórnia ou em Miami era corredor da morte. Está na rua. Porque aqui crime compensa. Então, como não ter burlô? Como não ter? Aí você vai ao médico. O médico, se ele não tiver tato, se ele não tiver um treinamento, e ele seguir sintomas para identificação, fazer uma anamnese realmente ali, tem que se desgastar, ok? Porque senão ele vai confundir burlô com uma fadiga normal, um desgaste emocional, uma depressão, tá? E aí isso não pode acontecer. Tem que haver uma anamnese detalhada, uma análise profunda para poder chegar a um diagnóstico realmente preciso. Lembrando que o céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus continua no controle de tudo e de todos, do Senhor é Senhor, principalmente da minha e da sua vida. Nos fez para vencer, para dar certo, para ser felizes, para sermos mais que vencedores. Deus te abençoe em tudo. Shalom Adonai.